uma explanação, pelo que, inclusive, a gente já pede à mesa diretora que assim nos seja concedido no momento mais adiante. Nós vamos dar a palavra agora a Yuri Silva. Venha para esse microfone aí. Aí, ó. Você daí, né? Encarga o botão. Oi, bom dia a todas e todos. Tem cadeira ali, né? Falar assim, abaixado, que acho que vai ficar mais fácil. Aí na frente, ó. Né? Pra frente. Obrigado. Então, eu queria fazer algumas considerações, saudar a todas e todos, dizer que é um espaço importante de participação política, de participação democrática, né, e que podia estar o plenário mais cheio, mas é louvável que no meio de um processo eleitoral pessoas estejam aqui dispostas a discutir esse plano diretor. Né. É importante resgatar aqui que desde a primeira conferência municipal das cidades, que foi em 2003, a sociedade civil, o Fórum de Reforma Urbana, a AGB e uma série de outras entidades têm colocado a necessidade da revisão do plano diretor. Ou seja, pelo Estatuto da Cidade, a gente está fazendo um processo de revisão no momento inadequado. Devíamos ter feito isso até outubro de 2006. Nós estamos em 2008, no meio de um processo eleitoral. Ou seja, o plano diretor, que é para pensar o desenvolvimento da cidade, vai estar contaminado por esses interesses político-partidários, que também são justos, mas que não deviam estar inseridos nesse processo de discussão do plano diretor. Porque aí você vai ter, sim, um plano diretor que não vai pensar na cidade, vai pensar em uma parte, ou para uma parte da cidade, ou para um projeto político pessoal, e aí não é legal a gente tá nisso. Isso é um temor que eu tenho, que esse plano diretor, que tem uma história importante, que foi resgatado aqui, que mostra um processo de participação concreta, de formação concreta, né, que difere desse de agora por uma série de questões. E aí eu estou falando que difere desse de agora porque eu participei dele também. Eu fui da comissão de alguma maneira e tenho divergências profundas, inclusive da maneira com que ele foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, que nem a própria comissão ficou sabendo. Ou seja, a gente não teve acesso à lei final, a gente não concorda com isso que está aqui, da maneira que foi entregue, porque fica mais complicado entender, recorta o plano e limita a possibilidade de debate. Tem outras questões que estão postas no plano diretor de 92 que também podiam ser analisadas, até porque a gente está fazendo aqui, em tese, pelo que rege o Estatuto da Cidade, uma revisão do plano diretor. Não é uma adequação ao Estatuto da Cidade, é uma revisão. E por ser uma revisão, a gente deveria poder mexer no que a gente achasse importante. E aí não é a gente o fórum, é a gente e a sociedade pessoense, com todos os seus conflitos e disputas de interesse. Isso fica claro. Outra questão que precisa ser dita aqui também é que, por exemplo, numa audiência pública, as pessoas têm que ver o material, por exemplo. A gente teve uma dificuldade, quem estava ali atrás, de ver os mapas, de ver o que estava acontecendo. Em algumas outras cidades, como exemplo São Paulo, a audiência pública foi cancelada pelo Ministério Público porque não dava para ver o que estava sendo debatido. A gente tem que ter tempo de debater, artigo por artigo. O processo é importante, mas se a gente não conseguir se limitar ou discutir os artigos, vai ficar complicado da gente ter uma visão geral e poder contribuir nesse processo, né? Sem querer me alongar muito, é importante destacar que o Ministério das Cidades, para os que tiverem interesse, que tiverem em casa, ou os próprios vereadores, tem uma... Continue. A página do Ministério, www.cidades.gov.br, disponibiliza uma série de legislações que podem ser interessantes para aqueles que quiserem se deter e conhecer um pouco mais do que pode vir a ser o Estatuto da Cidade e o que pode aplicar, né? Só para falar de um dos pontos polêmicos, para não ficar só falando de maneira retórica sobre o processo, no que rege aqui a outorga onerosa, IPTU progressivo no tempo, que tem muito se falado aí que vai tirar a propriedade das médias, das pessoas da classe média e tal, não necessariamente é uma verdade. Ele pode ter dois caráteres, né? Um caráter fiscal, que é esse mesmo de fazer com que as pessoas paguem maior IPTU, e um caráter extrafiscal, que é o de garantir o direito à cidade, de garantir a função social da propriedade. É isso que rege esse plano diretor.
Por isso, a necessidade de audiências públicas mais divulgadas, com maior participação e com mais espaço para que a gente possa se colocar. Obrigado pela atenção, bom dia a todos e todas. Doutor Geilson. Doutor Geilson. Pois não. Senhor presidente, senhor relator, senhores integrantes da mesa diretora dos trabalhos, eu gostaria de saudar inicialmente o Dr. Jorge Cunha pelo trabalho desenvolvido ao longo de uma vida e que revela nitidamente um amor a esta cidade. E, de fato, como nós precisamos de registros, de memórias, Vossa Senhoria é uma referência viva para aqueles que nos sucedem nessa cidade de João Pessoa. E que por esta razão, o convite formulado pelo vereador Tavinho Santos em trazê-lo aqui, além de demonstrar uma grande oportunidade, também nos honra e nos brinda em conhecermos como o plano diretor vigente foi elaborado, seu histórico e qual era a época, as preocupações que se projetavam para o futuro da cidade de João Pessoa. Por outro lado, eu apenas, nesta oportunidade breve, gostaria de me acostar às palavras do meu colega Rodrigo Toscano para reconhecer, em primeiro lugar, a importância do debate e da discussão pública numa casa como esta. Eu já disse em outra oportunidade que estive aqui, que a Câmara de Vereadores, dentre todos os poderes constituídos, é aquele que mais exala a legitimidade da sociedade. E aqui é, por esta razão, o elemento ou o ponto de intersecção de todas as aspirações e os anseios da comunidade de João Pessoa. É por isso que o nosso propósito, enquanto representantes do Sinduscom, reside unicamente em encaminhar a Câmara de Vereadores para que todos os seus membros, para que toda a sociedade civil, para que todos os organismos tenham a oportunidade de discutir ponto a ponto, tópico a tópico, todas as questões técnico-jurídicas que foram incorporados a este projeto de lei. E aqui eu faço um breve parêntese para demonstrar a alegria e o contentamento de vermos aqui ao nosso lado dois grandes advogados, que é o Dr. Gilberto Carneiro, procurador-geral do município, e o Dr. Barbosa, hoje emprestado à administração municipal. É que, sem dúvida nenhuma, são dois grandes profissionais que certamente vão trazer luzes, elementos e fundamentos jurídicos para que a Câmara de Vereadores de João Pessoa possa construir um consenso em torno de uma série de elementos que interferem diretamente na vida, no cotidiano de todos os cidadãos. Então, eu encerro e concluo as minhas palavras fazendo algumas reivindicações, aliás, renovando, senhor presidente, algumas reivindicações em nome ou em homenagem ao bom andamento dos trabalhos. Primeiro, é que seja definido com precisão o novo calendário de audiências públicas. Segundo, é que seja renovado